Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Meu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Olá, muito boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês essa noite hoje, dando início a mais uma reunião aqui com a gente, que essa live, que essa reunião, ela possa ser de ajuda para muitas pessoas que se encontram com dúvidas ou que às vezes têm algum problema, não só no presente, mas agora no futuro, né? Alguém que daqui a algum tempo possa rever isso aqui e encontrar alguma resposta que às vezes está precisando, que seja de bom grado. A gente vai dar início com algumas passagens bíblicas de Coríntios, acerca da diversidade dos dons espirituais. Posso começar a ler já? Pode. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas é a manifestação do Espírito é dada a cada um, para que o que for gentil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito é a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação das maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas é só o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. E aí, o que você acha disso? Eu acho interessante, porque a respeito de vários temas na espiritualidade, né, a gente vai ver a respeito dessa passagem, da diversidade de dons, da diversidade de crenças. Hermes Trismegisto, ele faz, no Kybalion, ele faz um comentário muito legal a respeito das religiões, né? E quando ele fala sobre as religiões, ele fala que as religiões elas vão ser o reflexo da cultura de um povo. Então, todas as religiões, elas são pautadas na mesma ideia, porém com formas diferentes, porque a forma ela vai ser pautada pela cultura daquele povo. Porém, o fim último vai ser sempre o mesmo, né? Vai ser a iluminação, ou o paraíso, ou a vida eterna. O Nirvana. Ele vai ser sempre a mesma coisa e, em tese, sempre o mesmo Deus. As regras morais e éticas, elas vão se diferir um pouco umas das outras por causa da cultura, né? As crenças também se mudam um pouco, mas se a gente for ver ao fundo o que toda religião ensina, é sempre que a gente fala da regra de ouro, né? Que vai ser a compaixão, o bem-querer, fazer o bem para o próximo. A imortalidade, eternidade. E eu acredito que principalmente um negócio que é muito legal que a gente vê é a sensação do sofrimento, né? Por alguns vem através do Nirvana, por outros vem através do paraíso, né? Mas é sempre essa coisa, né? De transcendência. Todas as religiões, a muçulmana, a cristã, a católica, a budista, os hinduístas, todo o fim é último. Todo fim é a transcendência, né? Seja como forma de santo, como forma de vida eterna, como yogi, mas é sempre esse ensinamento que é dado a nós para buscar algo que transcende o nosso corpo, né? Que não é o corpo, né? Que não é o corpo, né? Mas essa transcendência, uma vez tendo isso em mente, eu acho que é muito legal porque a gente não fica restrito. A gente não fica restrito só a uma religião, só a uma crença, só a uma regra moral e ética. Uma vez sabendo disso, a gente pode abrir a nossa mente, né? E ver o que cada religião tem de melhor para oferecer para a gente. Qual que é o melhor caminho? Tem um grande yoga que ele falava que as religiões são como os rios, porém, alguns rios são mais turvos, alguns rios eles são mais suaves, alguns têm correnteza mais forte, né? Porém, todos vão levar para o mar, todos vão ter o mesmo fim. Uma vez sabendo disso, pega a sua canoa e tenta achar qual que vai ser o melhor rio para você, né? Para você navegar. Às vezes você volta no mesmo lugar de onde saiu, Isso. né? Às vezes você pega um retorno de fluxo ali e volta para o começo, mas
Mas é tudo em espiral. Eu acho que pro começo nunca volta, porque o ensinamento fica lá. Eu acho que é como se fosse um parafuso, né? Sim. Mas vai rodando. Uma hora vai ficar parecido com o que estava, mas é a evolução ainda assim. Legal, boa noite a todos. Esperamos que estejam todos bem, melhores que a semana passada. Como a Simone e vocês estavam falando aí, né? Sempre alguma coisa a gente melhora, né? Eu vejo sempre as pessoas falar, se fosse antes ia ser diferente. Se fosse antes é sinal que está melhorando. De alguma forma a gente está melhorando, mais rapidamente, mais lentamente, cada um no seu tempo, né? Eu acho que o importante é isso. E isso que o Guilherme falou agora, né? Por isso que conforme a humanidade vai se desenvolvendo, ela vai deixando de ser radical nos conceitos religiosos, né? Sim. Então hoje tem vários. Se a gente pegar um pouco o hinduísmo, as religiões todas hoje em dia, se você ver, ela tem uma abertura maior, né? Antes era um combate de uma com a outra, né? Relembrar os tempos do grupo nosso do hospital, do centro espírita, né? Que havia lá, o padre brigava com o dirigente do centro, o dirigente do centro botava o alto-falante na rua e falava mal do padre, e aí havia uma disputa, né? Então, hoje, graças a Deus, essas coisas já não passam, não acontecem, está num outro nível de consciência. Então, esse ecletismo religioso que nós temos hoje, né, o próprio universalismo é uma forma de poder abarcar todas as formas religiosas, todos os conceitos religiosos. E não querer ter, né, a pedra fundamental, dizer eu estou com a verdade. É poder a gente saber que todos nós, de alguma forma, temos uma parte da verdade em todos os conceitos, todas as etnias, né? Isso é muito importante. Isso quebra um pouco aquele ranço do ego, da prepotência, da superioridade, talvez, espiritual, né? Então, eu acho importante esse espaço que a sociedade, que a humanidade está gerando. Mas nós escolhemos esse capítulo hoje, dos dons espirituais, né? Porque existem muitas coisas que estão na Bíblia e as pessoas às vezes não se atêm a detalhes, né? Sobre por exemplo, esse capítulo que a gente leu sobre os dons espirituais, né? E é uma questão que a espiritualidade, de uma maneira geral, elas têm focado nesse contexto, e nós gostaríamos nessa noite também de pontuar, de direcionar, se podemos dizer, essa visão, essa observação para determinados pontos que nos prejudica, se podemos falar, prejudica, né? Porque não ter uma conexão com o divino é difícil para o ser humano, né? A pessoa não tem uma saída do divino. Então, é muito importante, e nós temos visto, temos experimentado isso em movimento com o grupo, dessa participação e dessa manifestação divina nas pessoas. E principalmente não reduzindo a dias específicos, a horários específicos, né? Então, se vocês observarem as palestras, principalmente as palestras do meio do ano passado para cá, até esses momentos, ela tem sido muito focada em quebrar essa dualidade. Que é tudo que está sendo dito já hoje de sofrer, de não sofrer, isso que faz isso é dualidade. Enquanto nós temos a ilusão que nós somos esse corpo, nós vamos sofrer. Sim. Né? Enquanto a gente acha que a gente é uma pessoinha que tem duas perninhas, anda para lá e para cá e volta e manda em alguém, ou alguém manda em nós, enquanto a gente tiver esse conceito, nós vamos sofrer. Então temos que quebrar esses paradigmas. Quem sou eu? Saber quem eu sou. E é uma questão muito interessante que nós estamos focando cada vez mais na medida da capacidade do entendimento e da compreensão das pessoas, para que quando diz nos livros, né, porque todos falam a mesma coisa, na Bíblia lá, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então a gente pensa, então Deus tem duas pernas, dois braços, cabelo, né, ou barba, ou sem barba, sei lá, né? Então a gente pensa que Deus criou nós, então, mas Deus não criou nós, não nos criou igual a Ele com perna e braço, porque Deus não tem perna e braço, nem cabeça. O dia que vocês encontrarem com Ele, vocês vão ver que Ele não tem isso. Cabelo, não dá para saber se é branco, se não é diferente. Quando Deus fala que nos criou a imagem e a semelhança, Ele nos criou na imagem e na semelhança do amor. Que a essência divina de Deus é o amor.
Então é no amor que nós somos iguais a Ele, não no corpo. Porque esse corpo nosso, ele vem da genética dos nossos pais. Esse corpo que nós carregamos aqui, ele vem da evolução da humanidade na Terra, dos Homo sapiens, Homo sapiens, sapiens, toda aquela história lá, né, que a evolução já sabe. Mas a alma nossa, ela não vem da evolução do homem, ela vem de Deus, né? A gente já falou várias vezes aqui. Então, quando é dito que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, não é que Deus tem corpo, tem pé, cabeça ou coisas que nós somos. Nós somos a semelhança de Deus no amor de Deus. Então, nós carregamos a centelha divina de Deus dentro de nós. Ela está aqui em nós. Então, quando fala dessa semelhança, é a semelhança no amor, é a semelhança na compaixão, na essência divina, em todos os caracteres, se podemos dizer, direcionados à luz, que Deus carrega e nós carregamos em nós. Então, quando fala de karma, quando fala de sofrimento, se a gente aguçar um pouquinho a nossa percepção para o que diz os livros sagrados, Deus não tem karma, Deus não tem sentimento, sofrimento, Deus não tem contrariedade. Deus não fica contrariado. Igualzinho nós, quando alguém chega no trânsito e fecha a gente fala assim, que Deus te acompanhe, né? Ou quando alguém para na rua, começa a conversar com uma pessoa no meio da rua e você está com o carro atrás, às vezes meio atrasado, né? Fala, não, coitado, ele deve ter um assunto importante que está conversando, né? Será que vale a pena? Será que vale a pena? É uma coisa que vocês estavam discutindo agora há pouco e é uma coisa para se pensar. Será que todas as coisas, todas as emoções negativas que nós emanamos, será que é necessário emanar porque a pessoa fechou a gente? Porque a pessoa parou? Porque a pessoa jogou uma lata na rua? Será que é necessário? Né? Tem uma frase de uma das obras do André Luiz que me vem à mente agora, e é uma situação muito interessante de um espírito que está obsediando uma pessoa, e aí é chamado uma ministra do mundo espiritual para interceder por essa pessoa que está sendo obsediada. E aí essa ministra ela chega diante desse obsessor lá, né? E fala para ele assim, por que usar do sofrimento alheio para pôr em manifesto a maldade que está dentro de você? E aí o espírito começa a querer justificar que ele tem motivo para obsediar e para torturar aquela pessoa, porque aquela pessoa fez algumas coisas más para ele. Então, essa frase, nunca mais depois que eu li isso, saiu isso dentro de mim, né? Por que a gente usa das fraquezas, ou do erro do outro, ou da preocupação, ou da despreocupação do outro, para pôr para fora aquilo que está dentro de nós? Porque não existe motivo. Não existe motivo. Quantas vezes eu ouço, às vezes, as pessoas falarem, eu fiz isso, mas me deu até vergonha depois do que eu fiz, né? Eu fico até com vergonha daquilo que eu fiz aquele dia, né? Por quê? Porque não é necessário. Então, se nós somos a imagem e somos a semelhança de Deus, Deus não carrega em si a hostilidade. Por mais que as pessoas digam que Deus castiga, que Deus pune, que Deus põe a mão em... Tudo isso, gente, tudo isso não é real. Se vocês observarem todas as pessoas que falam de Deus e que conhecem Deus, eles não falam nesses termos. Eles falam que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é benevolência, Deus é a compaixão. Todas as qualidades, não entra, essas qualidades que as pessoas falam, essas questões de punição e tudo isso, isso é um Deus humano. E como nós estamos falando da questão sobre mediunidade, qual que é, ou quanto é, que nós, enquanto humanidade, né, porque isso tem pessoas que vão ver isso amanhã, depois de amanhã, futuramente, quanto é que nós, enquanto cristãos, vamos falar assim, né, nós somos cristãos, também cristãos, na verdade, budista, hinduísta, somos tudo isso junto. Quanto é que nós usamos, por exemplo, desses dons de operar maravilhas? Talvez de ficar quieto quando alguém faz alguma coisa errada. Quantas vezes nós conseguimos, por exemplo, ter o dom de discernir os espíritos e saber que tem um espírito ruim, às vezes, influenciando alguém que está perto de nós? Ou às vezes influenciando a gente mesmo. Não é? Porque está aqui.
O dom de discernir os espíritos. O que quer dizer isso? É você olhar e perceber aquele espírito, e aí vamos inserir mais um contexto, seja ele encarnado ou desencarnado, porque não muda nada. Se é um espírito encarnado, é desencarnado. Se for uma coisa boa, é boa. Se for uma coisa ruim, é ruim do mesmo jeito. Então, o dom de discernir o espírito que está se manifestando ali, esteja ele na carne ou não. Então, isso aqui são dons, são caracteres que nós precisamos. Isso aqui não está aqui para o pé de banana, para o pé de abacate, para o pé de laranja. Isso aqui está aqui para nós fazermos uso. E aí a pergunta: quanto nós nos beneficiamos disso? Quanto nós nos beneficiamos? Quanto nós usamos, né, como disse a Ana há pouco, que ficou gravada para ela a questão de ser luz. Quanto ficou gravado para nós, em 2000 e poucos anos que já faz, o dom de discernir os espíritos. Seja, como nós falamos agora, seja um espírito encarnado ou seja um espírito desencarnado. Porque não muda nada. Não tem diferença. O espírito encarnado e o espírito desencarnado. Então, quanto nós estamos aproveitando isso aqui, dos dons? E uma outra questão que é importante, que nós gostaríamos que vocês observassem. Nós falamos sobre isso na semana passada. E vamos fazer um adendo sobre o mesmo contexto, que é o quê? Dentro do contexto espírita, principalmente, mais espírita ou espiritualista, existem as questões da mediunidade. O que é a mediunidade? É um médium que intervém entre dois mundos, o espiritual e o físico. Né? Se tiver alguém que acha que ou discorda disso, pode nos falar, a gente vai trocando informações. E aí, o que é importante que vocês comecem a observar? A mediunidade, então, tem pessoa que tem a mediunidade de incorporar, tem o médium que tem mediunidade de escrever, tem o médium que tem mediunidade... Tudo bem, legal. Agora, se vocês pegarem o livro do Robson Pinheiro, o livro que fala sobre... Eu vou me lembrar do nome do livro. Ele relata sobre 3 tipos específicos de mediunidade. 3 tipos. Então, o que é importante? Por que a gente pegou o tema da mediunidade? Porque a mediunidade, gente, ela também evolui. Não é necessário mais nós termos as questões da mediunidade, da escrita, da incorporação, de A, de B. O que nós estamos falando? Que há uma nova forma, se podemos dizer. Isso foi dito lá em 2005, quando os amigos estiveram aqui, iniciando esses trabalhos, e eles falaram da mediunidade do amor. Como que é a mediunidade do amor? Não tem em bibliografia, pelo menos eu não conheço, esse conteúdo da mediunidade do amor. Mas nós vamos ilustrar para vocês. A mediunidade do amor é aquela mediunidade de estar em constante comunicação com a fonte criadora. Então não é aquele dia que você vai no culto, vai na igreja, ou vai no espaço, ou vai em qualquer lugar que as pessoas vão, que naquele dia haja um contato com a divindade. A mediunidade do amor é estar em comunicação constante com a fonte. Então a nossa cabeça nós precisamos quebrar esse paradigma que nós temos. Eu vou lá, vai ter um trabalho, vai acontecer, aí vamos atender as pessoas e vamos, curar, ou vamos, trazer uma... Então essa chave ela precisa ser modificada na nossa mente. Nós precisamos desenvolver essa mediunidade do amor, que é sempre em contato, sempre entrelaçado, sempre em comunicação. Com quem? Com a fonte.
Seja a fonte um anjo, seja a fonte um bom espírito, seja a fonte o próprio Deus, o Cristo, a mãe para aqueles que são católicos. Então é importante nós deconstituir do cérebro nosso, destituir do nosso cérebro essa ideologia do ir, do vir, do falar e do não falar, do estar diante de ou de não estar diante de, do dia de reunião e do dia de não reunião. Esse movimento nós precisamos fazer. E fazer o quê? Estar todo dia na reunião. Estar toda hora falando com Deus. Longe, bem longe do que nós estamos falando, de fanatismo religioso. Não é ser um fanático religioso e ficar falando de Deus, e principalmente para os outros. O que nós estamos falando é falar do Criador em nós, manifestando em nós, para que seja lá limpando o chão, fazendo com a comida, tomando banho, ouvindo uma música, em todos os momentos. Porque tal qual nós respiramos, fazendo tudo na vida, até dormindo, a gente respira. E vocês acham que não dá para fazer com Deus o mesmo que nós fazemos com a respiração? De estar sempre nele. A nossa alma sabe isso. A nossa alma conhece isso. A nossa alma, ela sonha com isso desde os primórdios da criação. Se vocês estudarem qualquer civilização, toda civilização que teve um começo, eles tinham um Deus. É um Deus inato. A alma tem um Deus inato. A alma, ela de algum jeito, ela significa Deus. Ela sabe da existência do Criador. Não tem nenhuma civilização que desenvolveu sem ter um Deus. Não importa se é o sol, se é a lua, se é a mata, se é o rio, é Pachamama, Mãe Terra, Gaia, não importa o nome. Mas toda civilização tinha Deus. Por quê? Porque lá, desde o início, a alma sabe, Deus existe. Então, o que nós estamos propondo para vocês é para que vocês associem com o mesmo processo da respiração, que vocês associem a prática de Deus no cotidiano. E não precisa ser de uma forma de fanatismo, mas de uma forma de amor, de uma forma de comunhão, de uma forma do pão espiritual estar manifestando em vocês, de uma forma da esperança estar todo o tempo ecoando nos páramos da consciência. Porque se você estiver com esperança, nada vai te incomodar. Por mais problema que você tenha, se você tem esperança que vai se resolver, a sua resposta neuroquímica vai ser diferente. Então, esses temas que estão sendo aqui dos dons espirituais, nós gostaríamos que vocês aproveitassem mais. Não achassem que os dons espirituais é para as pessoas, é para os outros. Não. Não é mais a mediunidade de incorporação, de psicografia ou de pictografia, não importa qual seja. Tal qual evoluiu a humanidade, a mediunidade também. Vamos pensar, quando você começa a aprender a dirigir, né, Simone? A pessoa pega o carro, ela vai lá e põe as marchas e fica mudando. Depois de um tempo ela não precisa mudar mais, ela sabe. Tal qual houve uma evolução, você pega um carro automático, você não precisa mudar a marcha. Você entra e vai embora. Nós podemos dizer para vocês, tal qual o carro teve essa evolução, a mediunidade também teve essa evolução. Não precisa mais sentar, se concentrar, receber uma energização, ir num lugar específico, seja no Himalaia, seja no Vietnã, seja no Ashram. Como é que você falou que aonde foi o lugar mais tranquilo que você teve? No quarto de casa. Então, mas você teve lá? Na Tailândia. Isso.
em Watmapa Dhyana. Isso, Com a Dhyana, isso. assim, E aí o que você identificou lá? que a felicidade não está nos lugares, mas dentro da gente. Independente de onde você for, não é o exterior que vai te fazer feliz ou triste, bravo, tranquilo. É você mesmo, entendeu? Então você foi experimentar isso para trazer... Olha a importância de você ter ido lá. Porque senão tinha que ficar só na teoria, agora tem a prática. Eu já nem vou lá mais. Eu ia semana que vem, mas nem vou. Vou ficar aqui. Porque esse lugar está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Deus não está na mediunidade. Não é na mediunidade. Deus está na alma. Então a gente pegou esse tema de mediunidade para que aqueles que estão com dificuldade, que não conseguem ainda ter uma conexão com Deus, com a espiritualidade, que a sua mente saiba que se você ficar na sua casa lá cantarolando com Deus, mesmo que você não escute Ele falar, você pode ter certeza que uma hora você vai escutar. Uma hora você pegar e virar, quem que está aí? Olhar e falar assim, nossa, não tem ninguém aqui. Aí daqui a pouco você fala assim, mas será que eu estou louco? Não, não está louco, mas estou escutando alguém falar. Daí você grava. Aí você vai ver que você não está louco, é Deus falando com você. Nós temos alguns meditadores que orientam dessa forma. Murmure diariamente, Deus, 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 manifesta-se em mim. Manifesta-te em mim. Manifesta-te em mim. E você vai falando isso, e você vai falando isso. E quando você faz isso, o véu que cobre, o véu da ignorância, que nos separa de Deus, porque Deus não é separado de nós nos separamos dele. E nós criamos esse véu que separa dele. Então, quando a gente vai murmurando isso, esse véu ele vai caindo, esse véu ele vai ficando mais rarefeito. E nossa consciência vai transpassar esse véu. Aqueles que conseguem essas canalizações, que falam com Deus, com a espiritualidade, o que eles fazem? Eles atravessam. Eles descobriram um caminho para atravessar o véu, ir até a fonte e receber a informação. Então, ao invés de vocês ficarem, talvez, com tantas orações, e indo tantas vezes, eu preciso ir tantas vezes no culto, e preciso fazer, enfim, tudo aquilo que é feito a nível de práticas religiosas, a maior e a melhor prática religiosa é você falar com Deus. Quando? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Troca. Aí você fala 1 hora por dia na mídia. Fica meia hora na mídia e meia hora com Deus. Eu fico 2 horas na mídia, então fica 1 hora na mídia e reparte. E se a sua consciência tocar e achar que Deus é mais importante, aí você fica bastante tempo com Deus e fica só o tempo que você precisa na mídia. Porque de repente Deus pode virar a coisa mais importante na sua vida. De repente. Pode ser. Ou não pode? O que vocês acham da ideia? Nós não estamos aqui para acusá-los de nada, para acordá-los de nada. Muito menos para impor qualquer ideia. Mas, uma coisa que é importante, que o Guilherme disse, todos estão fadados a ir para Deus. Não tem outro caminho. Só pode demorar um pouco mais e um pouco menos. Correto? Exatamente. Quer falar alguma coisa? No momento não vem nada na cabeça, mas eu acredito que no final o fim é único, né? Independente do que você acredita, independente das práticas que você realiza, independente de você achar o que é certo, o que é errado, o fim, ele é único, né? Que é Deus. E independente do caminho que você escolher para chegar nele, um dia você chega, né? E seus irmãos também vão chegar. Talvez demore um pouco mais, né? As nossas atitudes, talvez a gente pena um pouco para outro lado, para um lado mais materialista, mas, né, se a reencarnação for verdade, mesmo daqui a algumas vidas você encontra. Com certeza. Entendeu? Uma coisa que estão me cobrando aqui é que eu falei do livro, né? O nome do livro é Consciência, tá, gente? Quem quiser ler sobre os tipos de mediunidade, né? E lá deixa muito claro sobre isso. Mas lá não está escrito sobre a mediunidade do amor e eu não vi nenhuma bibliografia escrita sobre a mediunidade do amor. Mas os nossos irmãos estão falando sobre isso. Que essa mediunidade do amor é a comunhão constante com a fonte criadora. Uma boa noite a todos, muita paz. Amém, amém e amém.